A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É com muita alegria que nós estamos de volta à sua casa, ao seu lar, para partilhar com a sua família a bendita Palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre o Cristo da Glória. E eu convido você e sua família, e se der um tempinho, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma mensagem muito importante para o nosso coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença mais uma vez do reverendo Ronaldo Lidório, nosso missionário, e seja bem-vindo mais uma vez, reverendo. Muito obrigado, prazer estar com vocês, viu? Reverendo, o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. Nós humanizamos o Evangelho, reduzimos os últimos anos a nós mesmos, pensando que a igreja é o Evangelho. Esse é um engano bíblico tremendo, porque Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, deixa bem claro que o Evangelho não somos nós, o Evangelho não eram os apóstolos, mas o Evangelho é o Senhor Jesus. Eu até me lembro que em um congresso indígena, alguns anos atrás, o cacique da tribo iscariana, crente, me procurou e disse: Pastor Ronaldo, eu realmente compreendo agora o que é o Evangelho. O Evangelho é o Senhor Jesus, portanto, conhecer o Evangelho é conhecer a Jesus, pregar o Evangelho é pregar a Jesus, e viver o Evangelho é viver o Senhor Jesus. Então, o Evangelho é o Senhor Jesus. Por que muitos nos dias atuais têm envergonhado o Evangelho ou têm vergonha do Evangelho? Creio que devido ao desconhecimento do Evangelho, ao desconhecimento de uma experiência mais pessoal, mais íntima, mais verdadeira, especialmente transformadora com o Senhor Jesus. Muitas vezes nós conhecemos a igreja que prega o Evangelho, conhecemos o pregador, nos encantamos com a igreja, com o pregador, com as programações, com o coral, mas sem um verdadeiro conhecimento do Evangelho, que é o Senhor Jesus, que transforma a nossa vida, nós também não manifestaremos essa transformação através dos nossos atos, palavras, da maneira como nós vivemos o dia a dia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos ou apenas daqueles que creem? A palavra de Deus deixa bem claro que o Evangelho é o poder de Deus, que quando Deus se manifesta, algo acontece, e é o poder de Deus para a salvação, então tem um propósito, não é apenas para manifestar uma mensagem, mas uma mensagem transformadora, e é o poder de Deus que se manifesta para transformar mais todo aquele que crê. É necessário que se creia no Senhor Jesus para que se experimente a transformação plena do Evangelho. Reverendo, o poder do Evangelho é suficiente para mudar o rumo da nação brasileira? Nação essa que tem enfrentado muitos desafios. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu direitos à relação homossexual. Será que o poder do Evangelho é suficiente para restabelecer a ordem na nação brasileira? O poder do Evangelho certamente é suficiente, é poderoso o suficiente para transformar uma família, uma pessoa, uma etnia, um bairro e uma nação inteira. Eu creio que nós precisamos ater a essa verdade e crendo que o poder do Evangelho deve ser suficiente para transformar também a igreja. Nós às vezes oramos e cremos ou pregamos que a nação precisa experimentar uma transformação genuína, mas precisamos crer que a igreja também precisa experimentar essa transformação genuína. Vermos crentes mais verdadeiros, mais transformados, vivendo o Senhor Jesus no seu dia a dia. Essa questão do homossexualismo é uma questão seríssima em nosso país. Eu acho que há uma confusão intencional sendo feita para não se distinguir a discriminação da discordância e se igualar toda discordância a um ato de discriminação. A palavra de Deus é muito clara, nós não devemos discriminar qualquer pessoa que realiza qualquer ato, com qualquer orientação, inclusive sexual. Mas nós podemos e devemos discordar, a palavra de Deus discorda do homossexualismo, e nós como crentes precisamos fazer essa distinção muito clara entre aquilo que é discriminação e aquilo que é discordância. Nós devemos discordar, mas nós não devemos discriminar. Encerrando assim a nossa entrevista, qual a mensagem que o senhor daria ao amigo telespectador, à sociedade brasileira, nesse momento de extrema dificuldade ética e moral pela qual estamos enfrentando? Nós precisamos falar bem alto e deixar bem claro aquilo no qual nós cremos. Nós cremos no Senhor Jesus, que um dia transformou a minha vida, a sua vida,
e que transforma também a nossa família, a nossa nação. A palavra de Deus não pode ser negociada em momentos fáceis nem em momentos difíceis. Nós precisamos pregar de maneira veemente aquilo que a palavra de Deus proclama como sendo o que é verdade, o que é ético e o que é indicado para qualquer pessoa e qualquer família no Brasil ou em todo o mundo. Então, que nós possamos nos apegar mais e mais à palavra de Deus. Reverendo, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Obrigado. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra um homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que eu não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Eu quero tratar com você então do tema de hoje, que é um dos temas mais importantes da Bíblia, falando sobre o Cristo da glória. E nós vamos conversar à luz de Apocalipse capítulo 1,
e Apocalipse capítulo 5. O apóstolo João estava deportado para a ilha de Pátimos, num tempo de muita perseguição à igreja, durante o governo de Domiciano. Domiciano assumiu o governo em 86, e ele foi chamado de o segundo Nero pela sua perversidade, pela sua crueldade. E é este imperador romano que deporta João de Éfeso, a capital da Ásia, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos. A tentativa, certamente, do imperador era calar a voz do último representante do colégio apostólico. Àquelas alturas, todos os demais apóstolos já estavam mortos pelo viés do martírio. João já era um homem velho e certamente ele morreria na solidão daquela ilha, abandonado, longe da sua família, da igreja. Mas quando todas as portas da terra se fecharam para João, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor. E diz a Bíblia que João ouve atrás dele uma voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João voltou para ver quem falava com ele não vê quem falava com ele. Ele viu 7 candeeiros de ouro, símbolo das 7 igrejas da Ásia, e no meio das igrejas, um semelhante a Filho do Homem. Então, preste atenção aqui. O primeiro aspecto que eu quero destacar sobre o Cristo da glória é que ele é o Cristo que venceu a morte. O Cristo que João vê na ilha de Pátimos não é mais o Cristo suando sangue no Getsêmani. Não era mais o Cristo com o rosto prostrado em terra, chorando, como diz Hebreus, com forte clamor e lágrimas. O Cristo que João vê não é mais o Cristo cuspido e zombado lá do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é mais o Cristo espancado, esbordoado lá do pretório romano. Não é mais o Cristo exangue que caminha trôpego pelas ruas de Jerusalém, sendo espancado sob os apupos de uma multidão sangue-sedenta. O Cristo que João vê não é mais o Cristo pregado na cruz. Ao contrário, o Cristo que João vê é o Cristo da glória. Diz a Bíblia que seus olhos são como chama de fogo. Seus cabelos não estão mais cheios de poeira e sangue, mas são como a alva lã. Seus pés não estão mais cravados no madeiro, mas são como bronze polido. Suas mãos não estão presas mais à cruz, mas sustentam a igreja. Sua voz não está mais embargada pela sede, mas é como voz de muitas águas. O seu rosto não está mais cheio de hematomas, de sangue, mas brilha como o sol no seu fulgor. E quando João vê o Cristo da glória, ele se prostra aos seus pés. E o Cristo da glória põe a mão direita sobre João e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo. Jesus venceu a morte. Ele quebrou a espinha dorsal da morte. Ele matou a morte com a sua morte, ressurgindo dentre os mortos. Ele arrancou o aguilhão da morte. E agora nós podemos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O Cristo da glória
tem agora as chaves da morte e do inferno. Esta é a primeira verdade que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse. A segunda coisa que eu quero destacar sobre o Cristo da glória é que ele não apenas é o Cristo que venceu a morte, mas é o Cristo que está presente na vida e no meio da sua igreja. João vê Jesus no meio dos candeeiros, no meio das igrejas. Mas ele não está apenas presente no meio da igreja. Diz Apocalipse capítulo 2, versículo 1, que ele está andando no meio dos candeeiros. E eu pergunto, andando para fazer o quê? Para investigar a igreja, para sondar a igreja, para corrigir a igreja, para disciplinar a igreja, para fazer promessas para a igreja. Na verdade, aquele cujos olhos são como chama de fogo, sonda a sua igreja. Ele vê que a igreja de Éfeso já abandonou seu primeiro amor. Ele vê que na igreja de Pérgamo tem gente lá que está vivendo em prostituição, seguindo as doutrinas de Balaão. Ele vê que na igreja de Esmirna há pobreza e tribulação. Ele vê que na igreja de Tiatira a falsa profetisa Jezabel está induzindo o povo a uma vida de imoralidade. Ele vê que na igreja de Sardes tinha nome de viva, uma igreja que tinha muita empolgação, mas estava morta. Ele olha para a igreja de Filadélfia e diz, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta. Ele olha para a igreja de Laodiceia, que se dizia rica e abastada, e Jesus Cristo diz, tu és pobre, miserável, cega e nua. É muito importante destacar isso, Jesus está no meio da sua igreja. Ele sonda a igreja. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o protetor da igreja. Ele é o galardoador da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Na verdade, é a presença de Jesus na igreja é que faz com que o culto da igreja faça sentido. Do contrário, seria apenas uma mera reunião religiosa. Talvez a igreja não passaria de um clube social e religioso. Mas o Cristo da glória está presente na sua igreja. Ele disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Nós precisamos resgatar o senso e a compreensão de que Jesus está presente. Que nada fica oculto diante dos seus olhos. Que ele vê aquilo que o marido não vê, que a esposa não vê, que os pais não veem, que os filhos não veem, que a igreja não vê. Ele sonda o nosso coração, ele conhece o nosso pensamento, ele conhece as nossas palavras, ele conhece os nossos caminhos. Não há nada que fique oculto aos olhos daquele que é onisciente. Jesus está no meio da sua igreja. Mas agora o apóstolo João avança nesta compreensão do Cristo da glória e chegamos ao capítulo 5 de Apocalipse. E revela-nos que Deus está sentado no trono. E Deus tem em suas mãos um livro escrito por dentro e por fora, selado ao todo com 7 selos. E um ancião ergue uma pergunta. Quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Este é o livro da história, este é o livro que discerne os segredos da história, que decifra a jornada das nações, da igreja, da sua, da minha vida. E diz a Bíblia que este digno é procurado no céu, e nenhum arcanjo, e nenhum querubim, e nenhum serafim, e nenhum anjo, e nenhum dos santos que estão na glória foram encontrados dignos para abrir este livro. A pesquisa se desenrola na terra, e nenhum rei, e nenhum príncipe, e nenhum cientista, e nenhum missionário,
e nenhum apóstolo, e nenhum pregador, e nenhum ser humano, por mais culto, por mais piedoso que seja, foi encontrado digno para abrir o livro e desatar-lhe os selos. A pesquisa acontece debaixo da terra, nas regiões inferiores, diríamos nós, entre os demônios e os condenados, e ninguém foi encontrado digno. E diz a Bíblia que João desata a chorar, porque ninguém foi encontrado digno para dar direção e consumação à história da humanidade. Nesse momento, um anjo ergue a sua voz e diz: não chores, João. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. E diz a Bíblia que quando João se volta para ver o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele não vê o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Porque, na verdade, Jesus Cristo é o leão, porque ele foi o cordeiro que morreu. Ele morreu como cordeiro, porque ele morreu como sacrifício pelo pecado. E agora ele ressuscita, poderoso, glorioso, com todo o poder, com toda a força, e ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi. E neste momento, a igreja, os anjos, entoam um cântico dizendo: tu és digno de abrir o livro, porque foste morto, e com teu sangue compraste os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. É maravilhoso isso. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, ele morreu para comprar. Não apenas para possibilitar a salvação, mas para comprar, pois sua morte foi expiatória, foi substitutiva, e ele comprou para Deus com seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. O cântico angelical, o cântico da igreja, mostra a grandeza deste Cristo da glória, dizendo que ele é digno de receber a honra, a glória, o poder, a riqueza, o domínio, a sabedoria. Tudo que existe neste universo precisa desabotoar e desabrochar em adoração e louvor ao Cordeiro de Deus que é digno. É curioso, porque agora há um cântico apoteótico, arrebatador, universal, porque diz a Bíblia que os anjos, que a igreja, que todo ser que respira no universo, que toda a criação de Deus está entoando majestosamente um cântico ao Cordeiro, dizendo aquele ao Cordeiro de Deus, seja o louvor e a honra e a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Notem isso, quando este cântico apoteótico e universal conclui, os anciãos se prostram e adoram, dizendo: amém, amém, amém. Que verdade bendita! O Cristo da glória, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que está no meio da sua igreja, o Cristo que está sentado no trono e governa os destinos da história, os destinos das nações e os destinos da igreja, o destino da sua e da minha vida. A igreja glorificada, juntamente com os anjos, se prostram para adorar a Jesus. A pergunta é: e você? Já se prostrou? Já reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, que por amor a você veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós, não levou em conta a vergonha da cruz para morrer em seu lugar, em seu favor, para dar a você a vida eterna? Você já reconhece esse Cristo da glória como seu Deus, como seu Senhor, como seu Salvador? Você já se rendeu a Ele? Ele é o único que pode levar você a Deus. Ele é o caminho para Deus. Ele é a porta do céu. Ele é o único mediador. Ele é o único Salvador. Ele é o único Senhor. E diante dele agora eu convido você a se prostrar e também confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua vida. Volte-se para Jesus, porque nele há copiosa redenção.
Eu quero orar em seu favor. Quero colocar sua vida diante do trono da graça de Deus. Ó Deus amado, louvado seja o teu nome, porque podemos ler na tua palavra acerca da beleza, da glória, do fulgor, da majestade do nosso amado e doce Salvador Jesus Cristo. Deus, aplica esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que haja salvação, para que haja alegria nos céus, para que haja festa na terra. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada nos 5 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, o reverendo Hernandes falou do Cristo que João vê na ilha de Patmos. O Cristo que venceu a morte, o Cristo que está presente na sua igreja, o Cristo que tem o livro da história em suas mãos, o Cristo da glória que é digno procurado, que é digno encontrado e que é digno adorado. O Cristo da glória. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e você entra ali na nossa loja virtual e adquire esta ou uma das 356 mensagens que aqui já foram lá. Ou mesmo você pode ligar de segunda a sexta no horário comercial para o nosso 0800 119 105. Também pelo nosso site. Eu quero convidar e desafiar você a tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável, para que possamos alcançar todo o Brasil com a mensagem da Palavra de Deus. Você vai clicar ali em Faça Sua Doação, você vai fazer o seu cadastro, você vai imprimir o seu boleto e pagar em qualquer agência. Ou mesmo você vai fazer uma doação diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Eu quero lhe convidar para estar amanhã, pela manhã, às 9 horas, e participar com toda a sua família, da escola dominical, do culto matutino, a escola dominical ali com classe para todas as idades, desde os mais tenros até os adultos, e à noite, às 18 horas, do culto vespertino. Você vai dizer ao pastor que é convidado especial do programa Verdade e Vida e que você quer conhecer mais acerca da Palavra de Deus. Mas como encontrar uma igreja presbiteriana próxima da sua casa? Você vai clicar em igreja e encontrar a igreja presbiteriana mais próxima da sua casa. Até o próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa Verdade e Vida lança a série de DVDs especiais. São coletâneas com as melhores mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre os temas O Culto Verdadeiro e Doutrinas da Graça. Cada DVD contém mensagens para edificar sua vida. No DVD O Culto Verdadeiro, o reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre a questão da verdadeira igreja. Já a coletânea Doutrinas da Graça é uma reflexão sobre como redirecionar o seu ministério. Adquira qualquer um dos 2 DVDs pelo site www.lojalpc.org.br ou de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Assista, medite e multiplique a palavra de Deus. O programa Verdade e Vida lança o DVD especial Doutrinas da Graça, uma coletânea das melhores mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre o plano de Deus para a humanidade. São 5 mensagens que podem mudar sua vida e redirecionar o seu ministério. Adquira este DVD pelo site www.lojalpc.org.br ou de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Assista, medite e multiplique a palavra de Deus.